A gente sempre encarou o carro como uma bandeira de liberdade. Como eu sou livre a partir do momento que eu tenho um carro. Eu virei independente a partir do momento que eu tenho um carro. Hoje, quando você pega um jovem de 18, 19 anos, ter um carro para ele passou a ser um problema. Olá pessoal, eu sou o Cuca do canal Homens de Prata. Estou aqui para apresentar mais um dos nossos episódios. Mas antes, por favor, se inscrevam e curtam o nosso canal. Hoje eu vou receber uma pessoa muito interessante do setor automobilístico que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com a gente, Paulo Souti, um grande amigo. Prazer em recebê-lo, Paulo. Prazer todo meu estar aqui. Paulo, vamos começar? E para isso eu queria que você falasse um pouquinho de você. Tenho 50 anos, então sou casado, 2 filhas, trabalho nessa indústria fácil de lidar há 25 anos, que eu gosto muito, que é um produto que eu adoro, que é carro. Isso sempre foi, desde que eu nasci ligado a isso. Então, ter prazer onde você trabalha, acho que é a coisa mais importante. Então, trabalhar com aquilo que você gosta te dá um fim do dia agradável, diferente de outras pessoas que não têm essa oportunidade que a gente tem. Você tem formação de engenharia ou como é que é a sua formação? Cara, sou engenheiro formado pela Escola de Engenharia Mauá, mas de engenharia mesmo eu trabalhei acho que uns 6 meses na minha vida, engenharia pura. E quando eu decidi que minha vida era o comércio, e aí a minha vida era realmente uma outra área, que usa um pouco da engenharia, mas a formação para mim ela ficou secundária no fim do dia. Eu uso aquilo que eu aprendo no meu dia a dia, aquilo que eu vivi. Eu acho que isso é o cabelo branco, a história do Homem de Prata, É um o pouco Homem de daí. Prata, claro. É a experiência que conta. E me fala uma coisa, o que você passou desde quando você começou até hoje? Quais foram os grandes desafios que você teve, tanto no Brasil como fora? Eu tive muitos desafios ao longo da minha carreira inteira de diferentes empresas. Eu acho que o mais difícil é quando você precisa recuperar uma empresa. Então, recuperar um segmento, recuperar um mercado, e onde você tem que tomar decisões difíceis. Então, fechar pontos de venda, mandar pessoas embora, cortar custos. E realmente isso, para mim, foi o grande challenge da minha vida, lidar com isso. Porque você, no fim do dia, não gosta de fazer isso. E acho que essa é uma decisão dura, que às vezes precisa ser tomada. E é ali que eu aprendi muito de como lidar com as pessoas, como cuidar desse processo. Legal. Então, é diferente de uma pessoa que, se eu chegar para você e falar, cara, você está na rua. Ou se eu falar para você, você vai mudar de função agora. Essa parte humana é extremamente fundamental, porque você precisa tomar decisões duras e as pessoas têm que estar com você. Então, aprender isso, como fazer isso, como levar isso de uma maneira que a empresa sinta menos, que você consiga fazer isso num soft way, você consiga entregar o resultado, mas sem machucar as pessoas, é o segredo do cara que sabe realmente fazer o management e cuidar de uma empresa, cuidar e saber lidar com seus desafios, porque tomar decisões abruptas é fácil. Tomar uma decisão Claro. E qual foi a maior transformação que você vê nesses últimos 10 anos? Você que passou pela Volvo, está na Citroën, foi da Renault. Como é que você vê nesses últimos 10 anos aí as grandes transformações? Cara, a gente mudou muito e nesses últimos 20, 25 anos a gente passou de um momento onde você tinha o produto como um centro, então tudo era o carro, tudo era o produto em si que dava as ordens. E hoje a gente está muito mais na mobilidade. Então, como é que eu faço a pessoa ser móvel? Como é que eu faço para estar bem com o meu produto e como é que eu viro um ator nesse segmento? Então, a mudança do produto para o cliente. E é isso que as empresas estão fazendo. E no meio de tudo isso, tem as crises econômicas, tem os problemas com os países, das regiões, e você tem uma mudança de tipo de consumo. Entendi. Então, as pessoas hoje, a geração mais nova, eles não consomem um carro como nós consumíamos. Então, eles vão buscar no produto a utilização dele e não o bem, o patrimônio. A gente sempre encarou o carro como uma bandeira de liberdade. Como eu sou livre a partir do momento que eu tenho um carro. Eu virei independente a partir do momento que eu tenho um carro. Hoje, quando você pega um jovem de 18, 19 anos, ter um carro para ele passou a ser um problema. Depois, ao longo da vida, ele vai ter necessidade do carro, porque cresce, ele casa, tem família, ele tem uma evolução de vida que pede para ele ter um carro. Agora, entre 18 e 30, esse é o nosso grande desafio. Paulo, dentro do assunto que você está falando, eu vejo que a mobilidade dessa molecada é muito mais importante ele ter um Uber, ter um jeito de se transportar do que adquirir um carro. Enquanto a geração de prata, ainda tem
né, esse conceito e essa prerrogativa de comprar. E são quem pode comprar hoje um carro, se pensar acima de 100 mil, 150 mil reais. A molecada não se preocupa e também não quer. Aquilo que a gente viu de objeto de desejo, a coisa que nós vivemos, nossa geração, já é uma outra... Eles têm uma outra maneira de olhar para o produto. Então a questão não é se eles vão ter ou não o produto, se nós vamos vender ou não o carro. Sim, nós vamos vender carros. A questão é como eles vão consumir o carro. Esse é o ponto. Tá. E você tem hoje, muito claramente, isso é uma tendência, entre até os 25, 30 anos, você tem essa dualidade entre ter o carro, não ter o carro, usar um meio de transporte alternativo, a história dos patinetes, a história do Uber, isso é muito relevante. A partir do momento que o cara cria uma família, que ele tem uma necessidade ou outra, por exemplo, é difícil imaginar os nossos filhos tendo filhos e imaginando colocar os netos para ir para a praia num Uber. Funciona? Funciona. Mas até que ponto? Mas então não você, você começa a ter uma série de barreiras que começam a aparecer nesse meio tempo. Talvez apareça alguém com uma ideia nova, revolucionária, como foi o Uber, que responda a isso. O que é mais interessante é que a gente começa a observar que na população acima dos 70, que são os homens de prata, né, os bis, os ouros já. já os ouros já, esses já começam a consumir Uber numa frequência muito maior. Transportes como Uber, né? Logicamente você não vai ver um octogenário andando de patinete. Pode ver, mas vai ser raro. Mas ele vai consumir um tipo de mobilidade diferente. Mas é a mobilidade dele, né? Exato. Esse é o ponto. Então você vai ter a ponta, as duas pontas e a curva, né? E esse meio aqui consome. Esse aqui que vai acabar consumindo, mas também como ele vai consumir vai mudar. Então, é isso que o nosso segmento tem que estar atento. Como é que eu respondo a essa demanda? Como é que eu antecipo essa demanda? Se antecipa com produto, se antecipa com alternativa à mobilidade, e isso que é o grande segredo, é o grande molho que as montadoras vão colocar, cada uma vai ter o seu. Você é membro de conselhos, né? E como é que você acha que isso é uma tendência, mudando um pouco de assunto, para os homens de prata ser membros de conselho? Porque eu estou vendo que todo mundo começa a se preparar um pouco, a gente tem notado aqui no programa, que muitos têm uma tendência para não parar e continuar dentro do conselho. Você acha que isso é um caminho para nós todos? Como é que... Eu acho que a experiência que a gente acumula ao longo da vida, quando você, de um ponto de vista empresarial, ela é riquíssima. Com 25, 30 anos é muito difícil você ter uma experiência que seja relevante para até discutir com um membro do conselho que tem 75. Esse cara já viveu milhões de coisas, já viveu crise, já viveu coisas que essa geração nunca conheceu. Mas essa troca de experiência é necessária hoje, né? Não, ela é fantástica, Eu acho que as empresas têm que ter um misto de conselhos, jovens, dinâmicos, ativos, caras de meia idade como nós e caras mais velhos. O legal do conselho é isso, não tem uma regra de idade. O que manda é a tua experiência, o teu background, aquilo que você conhece. Então, de repente, um garoto de 35 anos chega dentro de um conselho com ideias totalmente inovadoras, que é aquilo que a empresa precisa. O prazer hoje é você discutir com pessoas que pensam diferente. É assim que a tua empresa cresce. Me fala uma coisa, você nessa vida super agitada, cheia de viagem para cá, não para nem um minuto, 12, 13 horas, 15 horas trabalhando, como é que você concilia seu momento familiar e até seu prazer de andar de moto, né? Como é que você consegue gerenciar tudo isso? Olha, cara, é uma questão de organização no fim do dia. Então, tem a questão de cuidar da saúde, fazer o seu esporte, ficar no escritório entre 7h30 e 8 da noite, isso é rotina, porque a tua vida te leva a isso. Eu tinha um funcionário que tinha uma expressão que era fantástica. Você tem que trabalhar como um submarino. Submarino porque se você fura a ponta do submarino, você fecha a comporta e continua navegando. Se fura o meio, você fecha duas e continua navegando. Então, você tem que saber separar. Então, momentos importantes com a família. Então, por exemplo, tentar jantar todos os dias com minhas filhas e com minha mulher. É o que eu faço. Então, muitas vezes às 9 horas, 9h30, já um pouco puxado quando eu chego mais tarde. Mas esses são os momentos de troca, onde você consegue separar a tua vida pessoal da tua vida profissional. E moto, para mim, é só no sábado, né? Então, e até às vezes, vou ser bem sincero, minha mulher fala, vai andar de moto que você está me enchendo muita paciência aqui, você está muito irritado. Não fica acostumada, né? Você todo dia dedicado, aí você põe para fora. Vai andar de moto, cara. E me fala uma coisa, você falou muito de saúde, né? Como é que você se prepara? Como é que é essa qualidade da sua saúde, desses teus treinamentos? Eu procuro encaixar dentro do meu dia, da minha semana, conseguir fazer 5 vezes por semana a minha atividade esportiva. Eu sempre gostei muito. Fui nadador, sempre nadei desde pequeno.
Então, a natação é meu esporte. E a Você corrida, continua né? nadando? Continuo. Hoje, por exemplo, eu nadei. Então, hoje de manhã, 6h30 da manhã, eu estava na piscina, saí às 7h30, às 8h15 estava no escritório. Então, essa é a minha rotina. Então, eu levanto cedo, eu vou para a academia cedo, eu sou um early bird, eu acordo cedo. Então, eu gosto. Para quem já não gosta, é um pouco mais difícil, fica mais já complicado. não vai na academia, Mas eu não né? gosto de fazer à noite. Eu não gosto de fazer exercício à noite. Tá. Porque se eu faço qualquer tipo de atividade física à noite, eu não consigo dormir. Porque eu fico extremamente agitado. Então, cada um encontra o seu equilíbrio, mas é fundamental encontrar. E me fala uma coisa que todos querem saber, como é que é o seu planejamento financeiro? Como é que você fez suas previdências, seus investimentos? Porque você está com 50 anos, então 50 anos já está naquela fase de transição, sabendo que em alguns anos você deve parar com essa operação, essa loucura e vai partir para um novo plano. Se Deus quiser. Então me conta você, primeiro, seus próximos 20 anos, como é que você está se planejando para isso? Cuca, eu sempre tive uma regra muito simples, quem me ensinou foi um tio, que me ensinou a vender carro, curiosamente. Ele falou, tudo que você ganhar, você divide por 3. Um terço você gasta com o que você gosta, um terço você poupa para o futuro e um terço você guarda para os seus filhos. Então, é a regra que eu uso. Então, com diferentes tipos de ativos. Então, aplicações em previdência. Então, minhas filhas sempre tiveram uma previdência desde que nasceram. Então, para que elas possam ter esse benefício no futuro, na vida delas. E elas entendem isso, percebem a importância disso? Cara, a gente teve um trabalho muito interessante com as duas meninas. A gente sempre doutrinou elas a dar valor ao dinheiro, mas não ser escravo do dinheiro. Então, elas entenderam como lidar com isso. Então, elas são super cautelosas com o gastar, mas na hora que gastam, elas dividem muito com a gente. Uma coisa assim, elas têm 19, 21 anos, são mulheres, não são mais meninas. E dividem muito com a gente. Então, essa comunicação fluida que faz com que elas antecipem e evitem cometer erros que a gente cometeu. Eu fiz um monte de bobagem quando era novo, né, delas. Então, para evitar todo cara isso, de sucesso cometeu um monte de erros, errou bastante e tem a oportunidade de se reinventar. tentando passar isso para elas que foi, e eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, elas estão a cabeça muito boa para isso. Que legal. E nos próximos 20 anos, seu plano qual que é? Quando eu tiver com 70 anos completos, eu quero estar muito mais tranquilo do que eu tô e olhar para trás e falar, olha, cara, olha o que eu construí. Então, com as minhas filhas, então, educação, formação, tudo que elas podem, tudo que elas precisarem, elas vão ter. E projetar uma velhice tranquila. Eu vejo meu pai hoje tem 85 anos. Cara, 85 anos, ele está em plena forma, extremamente ativo, intelectualmente falando e fisicamente falando. Cara, não são 20 anos, a gente tem que se preparar para 35 ou 40. A receita é básica, né? Nem todos conseguem, mas ter uma qualidade de saúde, se planejar um pouquinho financeiramente e procurar paz de espírito familiar, a gente acaba conseguindo prolongar um pouquinho mais, né? Eu vi uma palestra de um cara que, em espanhol, me fugiu o nome dele agora, tentando lembrar, que ele escreveu um livro, A Morte da Morte. E ele dizia que nos próximos 15 anos, quem viver vai ter a chance de passar dos 100 anos. Porque a evolução vai ser tão grande nesse campo que a gente vai acabar olhando para a morte de uma outra maneira e que a gente pode pensar na morte da morte. Então, e ali me balançou bastante. Você falou em morte, eu vou fazer um comentário que eu vi outro dia, achei uma das frases melhores. A morte tem tanta certeza da vitória que te dá uma vida de vantagem. Te dá uma vida de vantagem, pode crer. Viva bem. Agora, antes de terminar, eu queria que você fizesse uma menção aos nossos homens de prata que estão nos assistindo, mandasse uma mensagem para eles. Cuidem-se, porque a gente vai viver muito, cara. E a nossa experiência tem um valor inestimável. Quando você me contou o teu projeto Homens de Prata, eu falei, cara, esse cara acertou na mosca. Porque a gente teve realmente a gente vai viver cada vez mais, nossa experiência tem que ser valorizada cada vez mais, e a história do Grey Hair, ela funciona, ela é viva. Então, cara, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela marca, parabéns pelo programa, e muito obrigado por ter me convidado, é uma honra. Obrigado. Bom, gente, conversamos com Paulo Souti, essa pessoa muito bacana, um amigo legal pra caramba. Tive o prazer de recebê-lo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal. Mais uma vez, obrigado. Homens de Prata, uma geração de valor. Paulo, muito prazer em recebê-lo, cara. Prazer todo meu. Muito legal.